Hoje no Ubratec a gente faz uma viagem pelo cosmos para conferir os estudos aeroespaciais que o Brasil está desenvolvendo. Afinal, o que o nosso astronauta foi fazer na Estação Espacial Internacional? E qual a importância disso para o Brasil? O homem sempre teve uma curiosidade muito grande em relação ao universo. E a necessidade de dominar essa tecnologia fez comunistas e capitalistas disputarem uma corrida espacial. Graças a essa competição União Soviética versus Estados Unidos, é que tanta tecnologia se desenvolveu no século XX. Mais do que isso, a busca da supremacia espacial permitiu ao mundo sonhar com descobertas que antes pareciam inimagináveis. Os soviéticos saíram na frente e em 1957 lançaram o Sputnik 1, que era uma espécie de transmissor, e logo após o Sputnik 2. Também contornaram a Lua e fotografaram o lado escuro dela. Em abril de 61, subia aos céus a Vostok, primeira nave pilotada por um ser humano. O cosmonauta era Yuri Gagarin, um jovem piloto de 26 anos. Durante 90 minutos, ele viajou em órbita da Terra. Com Gagarin, a humanidade teve acesso a novos conhecimentos e aprendeu que a Terra é uma imensa bola azul. Nas ruas de Moscou, a população foi ao delírio. Surpresos com o avanço tecnológico da União Soviética, os americanos reagiram e criaram a NASA. O presidente John Kennedy, em maio de 61, prometeu que em menos de uma década, um astronauta dos Estados Unidos pisaria o solo da Lua. O que estava em jogo não era apenas uma questão de natureza científica. O problema era essencialmente político. A indústria de entretenimento, aproveitando a onda, lançou séries de TV e filmes de cinema de grande sucesso. O imaginário coletivo estava repleto de fantasias sobre outros mundos. E foi justamente nos anos 60 que se multiplicaram os casos de pessoas afirmando terem visto discos voadores. Na ficção científica, era fácil ir a outros planetas, mas na realidade, o homem teve que trabalhar muito até chegar o grande momento, o desembarque de um astronauta em solo lunar. Com a célebre frase, um pequeno passo para o homem, um salto gigantesco para a humanidade, o astronauta Neil Armstrong registrou o momento em que pisava na Lua. O planeta inteiro acompanhou pela TV aquele 20 de julho de 1969, uma das mais fascinantes experiências vividas pelo homem. Mas os ânimos dos Estados Unidos esfriaram de forma dramática em 1986. Diante de milhões de telespectadores, o ônibus espacial Challenger explode segundos após a decolagem. Um comitê formado por determinação presidencial passou a avaliar a NASA. Os voos foram suspensos por 2 anos e meio. Enquanto isso, a União Soviética dava sequência ao programa espacial com o projeto da Mir. Lançada em 86, a estação espacial era destinada à longa permanência dos cosmonautas no espaço. Sem Guerra Fria e até sem União Soviética, a Mir virou um ponto de apoio para missões conjuntas de vários países até 2001, quando foi destruída. Hoje, quem serve as pesquisas é a Estação Espacial Internacional, um consórcio que envolve 16 países, inclusive com a participação do Brasil. Os equipamentos daqui sempre têm um lugar reservado para experiências. E foi assim que Marcos Pontes foi o primeiro brasileiro a visitar o espaço. 4, 3, 2, 1. Liftoff. Liftoff of the Soyuz rocket transporting Jeff Williams, Pavel Bina. Mas qual a importância disso para o Brasil? O que a Agência Espacial está tentando galgar é a continuidade, tá, da cooperação internacional junto à Estação Espacial Internacional, a ISS. Tá? Inclusive, o Tenente Coronel Pontes está em Houston, tá?
participando dessa negociação da fabricação de um pallet, que é uma peça da estação espacial, que seria a contribuição do país para a continuidade desse processo, tá? E a gente está tentando continuar sendo um dos parceiros da ISS, que seria muito interessante para o país. Com o tempo, a Agência Espacial Brasileira, ela pretende que se torne um quinhão grande da economia, em função de toda a estratégia, vamos dizer assim, de local do mundo que nós nos encontramos, principalmente no aspecto de lançamento de satélites, né? O Brasil ele tem uma posição privilegiada, já existe consórcio com outros países para lançamento de satélites e até para testes. E o investimento da Agência Espacial, ela quer fluir por este lado, né? Ser um país lançador, um país construtor de equipamentos, um país testador de equipamentos, como já tem comprovados outros experimentos na área, né? Essa exposição, realizada em Porto Alegre na semana passada pela Agência Espacial Brasileira, mostrou um pouco do que o Brasil está desenvolvendo lá fora. O que mais chamou a atenção foi esta roupa, usada pelo astronauta Marcos Pontes em viagem ao espaço. O roupão branco com detalhes em azul foi projetado para resistir a uma eventual despressurização na cabine de um veículo espacial. Dentro dele, o oxigênio se mantém estável e garante a sobrevivência do astronauta. Além do uniforme, réplicas em miniatura de foguetes brasileiros, um satélite e painéis que contam a aventura brasileira ao redor da Terra. Fotografias mostraram etapas do treinamento de Marcos Pontes. As fotos foram tiradas por ele em órbita. A missão Centenário, comemorativa aos 100 anos do voo de Santos Dumont, testou 8 experimentos apresentados por universidades federais e escolas de ensino médio em ambiente de microgravidade. Foram experiências na área de nanotecnologia, biotecnologia e produção de medicamentos. A projeção do Brasil no cenário internacional, a projeção do nosso programa espacial junto aos programas espaciais mais famosos, vamos dizer, mais ativos do mundo, tem uma importância primordial para que todas as nossas indústrias também possam participar desse processo. É um processo que vai ter que ser desenvolvido no Brasil, da nossa exportação de alta tecnologia, e o programa espacial ele é justamente o ponto de entrada para esses outros países, e isso é o que foi visto nessa missão. O nosso país agora é conhecido mundialmente, tem um programa espacial, as atenções estão voltadas para cá, então certamente é um período muito bom para que as indústrias e a nossa ciência comecem a participar nesse cenário internacional. No próximo bloco você confere as pesquisas desenvolvidas por gaúchos em testes com microgravidade e a cientista daqui que surpreendeu o mundo com descobertas sobre os buracos negros. A gente já volta. Buratec. Uma mensagem positiva para você iniciar bem o dia, ou então um momento de reflexão no seu final de noite. Toque de Vida, a palavra divina na sua casa, através da Pastoral da Universidade Luterana do Brasil. Toque de Vida, diariamente, às 8 da manhã. Se você pensa que só quem desvenda os segredos do universo é a NASA ou os países desenvolvidos, está muito enganado. Os cientistas gaúchos aproveitam as parcerias que o Brasil e as universidades do estado fazem com instituições estrangeiras e surpreendem o mundo com novas descobertas. Nos últimos anos, as verbas para exploração espacial têm sido aplicadas principalmente no aperfeiçoamento dos satélites de comunicação e em telescópios. E foi graças a um desses telescópios que a professora Thaisa fez grandes descobertas observando os buracos negros. Se a gente pega uma quantidade de massa, tipo a Terra, por exemplo, e conseguisse compactar em menos de 1 centímetro, né, a Terra viraria um buraco negro. Então, a força gravitacional ela vai aumentando à medida que tu aumenta a massa e diminui o tamanho da região em que fica essa massa. Para se ter noção, para escapar do campo gravitacional da Terra, é necessária uma velocidade de 11 km por segundo.
para sair de um buraco negro só com velocidade maior que a da luz, ou seja, 300 mil quilômetros por segundo. Perto deles funciona a relatividade geral, a gente não consegue mais explicar com as leis que a gente está acostumado no dia a dia, né? Então o espaço se curva, e isso faz com que a luz não escape, né? Então essa é a noção do buraco negro. Então chama negro porque a luz não escapa, nenhum tipo de radiação, então a gente não consegue obter informação a partir dele, né? Então por isso que a gente chama de buraco negro. Os astrônomos concluíram que sem buracos negros, as galáxias poderiam ser muito maiores e talvez nem houvesse a Via Láctea. Assim, eles são essenciais para toda essa evolução. E nos buracos negros podem estar as respostas para o surgimento da vida. A descoberta da professora foi mais um passo dessa leitura. Tudo começou em 91, quando eu estava observando uma galáxia e eu descobri uma radiação vinda do núcleo da galáxia, inesperada. E essa radiação eu descobri que provinha de um disco em rotação. Na época que eu descobri o buraco negro, nem todas as galáxias, se acreditava que nem todas as galáxias possuíam um buraco negro. A matéria, quando entra no campo gravitacional do buraco negro, fica girando em torno dele. A professora conseguiu medir a velocidade desses discos, 10 mil quilômetros por segundo. Com isso, ela obteve a massa do buraco negro, que nessa galáxia é 10 milhões de vezes a massa do Sol. Os buracos negros podem estar quietos lá no centro das galáxias e só vai existir a emissão de energia quando matéria é capturada. Então, quando os buracos negros conseguem capturar uma matéria, ou porque passou uma nuvem muito perto, ou uma estrela passou muito perto, né? Daí, essa estrela é destruída pelas enormes forças de maré do buraco negro e o material dela fica orbitando num disco de acreção. O que se espera é que a astrofísica brasileira possa ir cada vez mais longe. Com o aumento do número de astronautas e viagens cada vez mais longas, é essencial um maior acompanhamento médico. O Laboratório de Microgravidade da PUC desenvolveu um aparelho coletor de sangue arterial. Pequeno, leve, de fácil manuseio e, o mais importante, não contamina o ambiente da nave espacial. Não há nada parecido no mundo para uso em microgravidade. No espaço, se tu tiver um sangue saindo, ele não vai pingar e cair no chão, ele vai ficar flutuando no ar, no ambiente. Isso aí é um risco para os outros astronautas e até mesmo para a nave, a espaçonave, que se entrar o sangue lá no meio do equipamento pode causar curto-circuito, alguma coisa assim. Os testes proporcionaram aos cientistas e estudantes uma viagem diferente, que dá a sensação de estar livre da gravidade. Isso graças ao voo parabólico, uma manobra de avião que proporciona 25 segundos em microgravidade. A gente participou dos voos parabólicos da Agência Espacial Europeia, no qual a gente pôde fazer todos os procedimentos que a gente fez em terra no ambiente de espaço. Após vários voos, o aparelho obteve sucesso em todos os testes a que foi submetido e a comunidade médica espacial já mostrou interesse no coletor. Uma das pesquisas mais interessantes do Laboratório de Microgravidade é quanto a uma técnica nova para a massagem cardíaca no espaço. No espaço tu não tem como deitar uma pessoa no chão, porque a pessoa flutua. Então tu tem que, se tu simplesmente pegar a pessoa flutuando e empurrar a pessoa para fazer a massagem cardíaca, né, tu vai jogar a pessoa longe. Então tu tem que ter um jeito de tanto limitar o movimento da vítima, no caso com as pernas, né? Então tu abraça a vítima com as pernas, segurando a vítima próximo do teu corpo, e com o movimento de pernas e de braço, tu então realiza a massagem cardíaca. Cientistas ingleses estão analisando a nova técnica. São esses estudos que permitem ao homem ter maior conforto na Terra. Um dia, as experiências dão retorno. A ciência espacial é uma ciência que está muito próxima do indivíduo comum. Isso é até um erro se imaginar assim, são só, no total, cerca de 400, 500 astronautas que nós temos no Programa Espacial Mundial. Mas hoje em dia a ciência espacial vai muito além do astronauta no espaço, da Estação Espacial Internacional. A televisão é dada a transmissão de satélite é dada pela televisão,
os celulares. Hoje em dia nós usamos a ciência espacial a cada minuto. A NASA acredita que para cada dólar investido na ciência espacial, o contribuinte recebe $10 em relação a esse dólar, em função desses benefícios, né, que é chamado da ciência espacial no dia a dia do cidadão comum. No último bloco, a gente mostra que, além das pesquisas desenvolvidas, o Rio Grande do Sul conta com um museu muito especial. Você vê daqui a pouco. Bratec. Como a gente disse no começo do programa, a corrida espacial despertou nas pessoas grande curiosidade em saber o que existe no espaço. Começou então uma onda criativa na indústria do entretenimento e extraterrestres passaram a fazer parte do imaginário coletivo. Se tem vida inteligente lá fora, ainda não existe nenhuma prova concreta, pelo menos que tenha vindo a público. Mas muitas pessoas estudam seriamente as prováveis pistas e aparições de OVNIs e ETs. Viagens espaciais estimulam a imaginação. Será que estamos realmente sós no universo? No Rio Grande do Sul, além das pesquisas com buracos negros e microgravidade, existe um lugar que estuda o espaço, mas é bem diferente dos laboratórios. Este é o Museu Internacional de Ufologia, História e Ciência de Itaara. Cidade localizada a 15 quilômetros de Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul. Aqui os visitantes vão conhecendo o acervo passo a passo. Cada ambiente nos leva a uma viagem de milhares e milhares de anos atrás, conhecendo as diferentes eras que o planeta já passou. Os ufólogos investigam fenômenos considerados extraterrenos. Os exemplos mais famosos são o caso Roswell e do ET de Varginha. Funny stuff, sir. Information officer is out here. He says it sure the hell looks like a flying saucer, sir. Apesar das centenas de fotos e milhares de documentos do museu, não há uma prova concreta de que exista vida alienígena. E hoje o discurso que os grandes cientistas têm é aceitar a possibilidade de vida no universo, sendo ela uma bactéria, como aconteceu em Marte, aquela bactéria fossilizada encontrada na Antártida em 1984, ou até mesmo uma forma mais complexa de vida. O que se especula é a possibilidade da vida inteligente. Isso sim, nós não temos até hoje nenhuma prova, né, que confirme exatamente a vida inteligente no universo. Muito provável que ocorra a existência de vida extraterrestre, tanto numa forma parecida com a nossa, ou uma microvida extraterrestre, é muito provável. Mesmo porque, como o museu diz, para cada grão de areia que existe no nosso planeta, existe 1 milhão de estrelas. Então, até por esse fato, por esse tamanho de grandeza, por essa grandeza do universo, é muito provável que exista. O Museu de Itaara também conta a história da formação de vida na Terra e faz uma relação com as probabilidades de vida fora dela. Com as evoluções tecnológicas espaciais, o homem está cada vez mais perto de descobrir vida extraterrestre, mesmo que por enquanto sejam apenas bactérias ou formas de vida muito primitivas. E a pesquisa sobre a vida extraterrestre é uma pesquisa séria, porque a gente quer definir o que é vida, né? Não vida assim de ETs, como a gente imagina um sujeito com uma inteligência, né? Mas algo que dê indícios que, se as condições atmosféricas do planeta forem aquelas, aquilo pode evoluir numa forma de vida.
O Museu de Itaara é uma viagem para o espaço e para dentro de nós mesmos, das nossas dúvidas e percepções sobre a vida e sobre o universo. Cientistas e o museu colocam o Rio Grande do Sul em uma rota de novas descobertas. Um lugar um pouco mais próximo das estrelas e mais próximo de desenvolver ideias e tecnologias. O Ubratec vai ficando por aqui. Escreva um e-mail pra gente, ubratec@ubratv.com.br. Dê uma sugestão sobre